ao fim, mas ó, amanhã tem mais. Eu espero todos vocês aqui, hein, gente? Tchau, seu José, tchau, Chico, tchau, produção e tchau, Aninha. Tchau, Mateuzinho. Até amanhã, galera. Amanhã nós vamos bagunçar pra valer. Sejam gentis uns com os outros. Beijo. Sayonara. SBT Rio. Oferecimento. Aniversário Presunic. Nossas ofertas invadiram a cidade. Anhanguera, você faz. A transformação acontece. Inscreva-se já. Olá, meu Rio de Janeiro. O SBT Rio começa com esse ataque que é um tapa na cara de toda a sociedade e principalmente do poder público. Autoridades do Rio de Janeiro, liguem seus rádios, aumentem o volume da televisão, porque vocês têm que ficar de ouvido aberto e cabeça aberta para mudar qualquer tipo de planejamento. O que está, não dá para ficar. Isso porque a imagem que abriu o nosso SBT Rio é do subcomandante da UPP da Vila Cruzeiro. Mais um homem, mais um PM morto, mais uma farda abatida por traficantes. Tudo durante um patrulhamento no Parque Dário, no Complexo da Penha. O tenente Leideilson Acácio Alves, esse que aparece agora, todo bonito, de fraque aí na sua tela, farda, orgulhoso de vestir a camisa azul, de ser um sangue azul, hoje não está aqui mais para contar a história. Com apenas 27 anos, foi executado em serviço na Vila Cruzeiro. Ele estava por lá há apenas 3 meses. Ele foi vítima de mais um ataque e um dos ataques simultâneos que ocorreram desde ontem, praticados por bandidos em várias guarnições, principalmente nas proximidades da Vila Cruzeiro. O oficial da PM foi atingido por um tiro na testa, um tiro certeiro que abate o pai de família, o marido, o filho, o homem que protegia a sociedade. Ele é o 11º PM morto desde a implantação das UPPs em 2008 e você vai saber tudo o que aconteceu por lá aqui. Vem na câmera 3, mas sem buzina hoje, em respeito a toda a corporação da Polícia Militar que se vê perdida diante de falta de uma gestão concreta que deixa eles livres para proteger a gente. Eu pergunto para você, se o policial é morto, pelo menos 4, é o 5º, se eu não me engano, ou 4º ou 5º, só este ano, o que dirá da gente? Réis mortais, réis civis, que andamos pelas ruas do Rio de Janeiro à espera de proteção daquele que agora se vê como alvo. Além da segurança pública, o Rio vive um outro problema que parece não ter solução a curto prazo. A saúde, que também é um ponto fundamental da gente ter uma sociedade justa. Mesmo com o 2º maior PIB do país, acredite, o nosso estado, Rio de Janeiro, é o lanterninha em investimentos na área da saúde. É por isso que a gente vê todos os dias os hospitais superlotados, com falta de médicos. A gente fez uma reportagem especial da Cláudia Ramos, que você vai ficar de queixo caído. Puxa o cinto de segurança. Se achava que a coisa estava preta, ela está pior ainda. Rodou. Macas largadas nos corredores, hospitais sem estrutura, atendimento precário. Esta é a realidade da saúde no Rio de Janeiro. O Hospital Estadual Adão Pereira Nunes é referência em dias ortopédicos. Em menos de meia hora, uma paciente chega desmaiada. Este homem mal consegue andar. Tem uma marca para chegar até ali, para trazer até aqui de um lado para o outro. Acabamos de acompanhar agora 2 flagrantes, 2 pessoas que chegaram com muita dificuldade aqui no hospital. Mal conseguindo andar, sendo carregada e não tinha nenhuma maca, nem cadeira, nem nada. A única que está lá dentro, sabe de quem é? Do Corpo de Bombeiros. Nós estamos aqui desde 2h35 da tarde. São 6 horas da tarde. Isso. E nós estamos aguardando a nossa maca que está presa no hospital. Isso está fazendo com que nós não consigamos dar uma assistência maior à população. Esta dona de casa não consegue se sentar por causa das dores. Mesmo assim, o funcionário leva uma cadeira para ela. O Rio de Janeiro é o 2º estado com o maior PIB do Brasil e também o que menos investe em saúde, segundo uma pesquisa do IBGE. No ano passado foram repassados apenas 5 bilhões e 200 mil reais para o setor, o que representa 7,2% do orçamento de todo o estado. Mato Grosso do Sul está logo à frente com 8,7% do orçamento destinado à saúde. Depois vem Paraná e São Paulo.
No outro extremo, Tocantins foi o estado que mais investiu. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informa que cumpre o índice constitucional e aplica 12% dos impostos no setor de saúde. E diz ainda que a pesquisa considerou recursos que não deveriam entrar no cálculo, como royalties de petróleo e convênios, o que faz com que o percentual aplicado na saúde seja inferior. Nós consideramos investimento, o governo considera despesa. E eu acho que o governo tem que entender que investir em educação e saúde é primordial. Se você tem muito dinheiro, você consegue alguma coisa. Agora a gente que paga imposto todos os dias aí não consegue. Espera um parede. Não precisa pedir desculpa. Todos nós ficamos entalados, com vontade de chorar. Eu me lembro até hoje, no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, eu e a minha equipe de reportagem, Luiz Gonzaga e João Paulo, emprestadas por solidariedade de quem também pobre estava na fila. E eu, sem querer, comecei a gravar a reportagem e fiquei sabendo por uma informação de um médico lá de dentro que também estava revoltado, que não tinha marcação de consulta para determinada área, que era o caso, no caso dele, de um cardiopata, de um cirurgião cardíaco, de um cirurgião especialista em cirurgia do coração. E ele estava lá, um cardiologista, obrigada, me falta até a palavra. Eu comecei a gravar a reportagem e peguei o microfone e comecei a falar, apesar de todo o esforço dessas pessoas aqui na fila, tal, eles estão aqui, são 10 horas da manhã e desde as 7 horas da manhã a gestão já sabia que não ia ter marcação de consulta para cardiologista. Quando eu falei isso, um senhor de 75 anos, à base de chuva, com apenas biscoitos no estômago e água, morrendo de fome, no limite do seu cansaço e do seu estresse, desabou do meu lado. A gente tem arquivado aqui essa imagem, eu juro pra vocês. Foi um dos momentos em que eu olhei pra minha equipe, o Gonzaga, assim como esse homem aí, ficou com o olho cheio de lágrimas, o João Paulo saiu e foi chorar no carro. Porque eu não sabia o que fazer diante daquele senhor chorando no desespero, a vontade que dava, sabe o que era? Pegar ele e falar, vem aqui meu senhor, eu vou pagar uma consulta, também não sou rica não, mas vou pagar uma consulta pro senhor não passar por isso. Mas não é apenas um senhor de 75 anos, são vários, somos todos nós. Secretaria municipal, estadual, aqui vai para vocês um dedo na cara, com toda a vontade. Eu dou vários dedos na cara, mas para mim o mais forte de todos é contra essa saúde vergonhosa que vocês dizem ainda que fazem gestão de qualidade. Forte para você. Porque eu tenho vergonha do trabalho que vocês fazem nessa cidade. Eu tenho vergonha do trabalho que vocês apresentam como saúde no Rio de Janeiro. É escândalo de médico no interior, com exclusividade, que o Fábio Diamante mostrou aqui, médico que batia ponto e não ia trabalhar. É maca de bombeiro que fica presa lá dentro porque nem subsídio para os médicos trabalharem. No fronte fica o médico que fez um juramento e o paciente do lado de fora. Eu vou fazer um rápido intervalo, joga essas imagens e volto com mais informações sobre os ataques nos complexos do Alemão, da Penha e também a vergonha na saúde do Rio de Janeiro. Não saia daí, a gente volta já. Momento Mulher na Lin, um festival de lingerie com ofertas incríveis. Conjuntos a partir de R$ 14,90. Camisola Plus, R$ 39,90. Kit 3 peças, sutiã, calcinha e caleçom, R$ 24,90. Na Lin, essa é a nossa loja. Oggi mi sono svegliato pensando tanto da dirti, così bello aprire gli occhi ogni giorno e vederti. Ho sempre voluto trovare una persona come te che mi fa sorridere, mi fa bene come tu per me. Grande promoção de Cama Box. Na Ricardo Eletro, Cama Box Casal com molas 379. Cama Box solteiro na promoção 199. Tudo em 10 sem juros. Grande promoção da loja toda. É sábado e só Ricardo Eletro.
A gente vive por aí sem perceber os perigos que nos cercam. E se viver é uma festa, viva intensamente, mas sabendo das surpresas que a vida pode nos trazer. E mesmo sem saber, temos o amparo de quem tanto nos quer bem. Mas quem não tem amparo dá um trabalho. Viu só? Evite trabalho para quem te quer bem. Faça um amparo. O seguro da Caixa com assistência funeral completa. Com R$30 por ano, você ampara a sua família e concorre todo mês a sorteios de até R$60 mil. Seguro amparo, porque amanhã a gente nunca sabe. Qualidade aprovada. Agora sua sorte está em dobro com a Telecena de Páscoa. Além das 7 chances de raspar e ganhar, no verso da Telecena tem 2 quadros para marcar mais ou menos pontos. Você pode ganhar com mais pontos e concorrer até R$500 mil se acertar no quadro 1 ou no quadro 2. E com menos pontos é a mesma coisa. Você pode ganhar até R$350 mil se acertar. Quem ganha? Compre já a Telecena. Com ela, sua vida pode ser bem melhor. Olá, minha gente brasileira carioca, é sexta-feira, a gente tá aqui e vamos debater, falar o que tiver que falar, porque você sabe que é isso que a gente sabe fazer aqui todos os dias e por isso você liga a sua TV nesse horário, né? A gente vai falar de novo, mais uma vez, a nossa reportagem está ficando pronta, sobre toda a cobertura da morte de mais um policial lotado em UPP. Dessa vez foi subcomandante da UPP da Vila Cruzeiro no ataque covarde. 20 homens fortemente armados atacaram policiais durante a noite. Foi no começo, abre aqui minha janela, a Mel está bem em frente aí, se eu não me engano. É da UPA ou é da escola Tim Lopes aí, Mel? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Nós estamos na estrada do Itararé, bem na divisa entre o Morro do Alemão e o Morro do Adeus, em frente à escola do Tim Lopes. E é um trecho que a gente está a cerca de 1,5 km da Vila Cruzeiro, onde aconteceu mais esse episódio de violência e de covardia contra um policial militar da UPP. Só pra gente mostrar, vamos mostrar aqui a estrada do Itararé. Pode abrir as imagens, Mel? Mostra aí essa estrada do Itararé. A gente vê a movimentação tranquila lá pra frente, pra quem vai mais em direção ao interno da comunidade, do morro. Fica a grota e são complexos, quem não conhece essa área, são complexos de comunidades vizinhas, mas existe de um lado o complexo da Penha, onde fica a Vila Cruzeiro, onde foi o ataque. Do outro lado, o complexo, ali o complexo do Alemão, onde a Mel está agora, devido ao comando da UPP estar nessa localidade. Melissa Munhoz, deixa eu te fazer uma pergunta rapidamente. A gente vai mostrar a sua reportagem, exatamente como foi, mas os policiais falaram que hoje era sangue no olho, era reforço policial nos 2 complexos. Você viu essa ação efetiva, se é que serve de alguma coisa, né? Isabelle, o efetivo foi realmente reforçado hoje de manhã. Ontem o BOP já esteve lá na Vila Cruzeiro fazendo o policiamento, tentando encontrar esses criminosos que atiraram na direção dos policiais. Tudo começou por volta de 8h40 da noite, quando esses 20 bandidos atiraram na direção das equipes dos policiais das UPPs da Vila Cruzeiro e do Proletário. Então, 4 equipes simultaneamente foram atacadas por esses disparos. E aí, na sequência, esses policiais das UPPs passaram a fazer ronda pelos morros ali da Vila Cruzeiro. E foi por volta de 10 horas da noite, quase 2 horas depois do início dos ataques, que o policial Tenente Acácio acabou sendo baleado, levou um tiro na testa, num beco onde os criminosos costumam ficar. Então, realmente é uma situação muito triste, lamentável. Mais uma vez, a gente volta aqui no SBT Rio a dar uma notícia dessa. Na sexta-feira, a gente estava divulgando a morte do soldado Paz Leme. Eu ainda perguntei quando vamos dar de novo essa notícia, quem será o próximo policial. E tá aí a resposta. Quer dizer, na segunda-feira houve
a perícia da Delegacia de Homicídios no Alemão e hoje vai acontecer uma nova perícia da Divisão de Homicídios lá na Vila Cruzeiro. Eu vou pedir para você segurar, que a informação que a Mel tem sobre essa perícia é importante. Vou trazer aqui o delegado, já que está aqui com a gente. Deixa a janela aberta aqui da minha casa, pode jogar a Melissa aqui. Isso, a Mel está ali esperando a gente. Mel, participa dessa conversa, você pode também fazer pergunta aqui que o delegado está te ouvindo. Delegado, eu não sei o senhor o que acha, a gente é leigo e apenas palpiteiro e é para isso que eu ganho, para falar o que eu penso e eu falo mesmo. A Secretaria de Segurança está perdida, todo mundo está perdido, ninguém sabe o que fazer, é Polícia Civil perdida, essa é a impressão que a gente dá, é Polícia Militar perdida no alto comando, não estou falando dos seus homens, e esses homens que trabalham efetivamente no dia a dia, não estou falando que os outros trabalham, estão na linha de frente, estão sendo alvo, estão sendo escudo de bandido, dá para acreditar que a gente está numa realidade dessa, falando numa cidade que está caminhando para a pacificação? Isabelle, ali no Complexo do Alemão é complicado. Complexo do Alemão, Cruzeiro e Rocinha. É muito complicado. Vai ser na Kennedy também. Na Vila Kennedy também vai ser complicado. Não adianta só encher de policiais militares ali. Ali tem que ter um replanejamento, ali tem que ter uma ação de inteligência imediata, preparar melhor o policial, dar uma condição melhor para o policial e principalmente esse policiamento à noite, sinceramente, eu não entendo, porque o policial é meio vítima de emboscada. O senhor é contra esse policiamento? Fazer o quê, então? Não é um policiamento, eu não é contra o policiamento à noite em si, mas da forma que está sendo feita, ali são muitas vielas, ali é muito apertado. Ali, como o secretário bem disse, tem que ter rua larga, tem que ter iluminação, e esse tipo de policiamento é muito arriscado durante a noite num complexo que está sendo aí, vamos dizer, ainda pacificado. A Polícia Civil prendeu 9, podia prender muito mais, mas prendeu 9. O trabalho está sendo feito, só que como o trabalho demora, o trabalho investigativo é um trabalho demorado, eu acho que tinha que se mudar a tática em relação àquilo ali. Melissa Munhoz está aí, a gente está vendo as imagens da estrada agora do Itararé, você está vendo as imagens do que aconteceu, agora sim imagens ao vivo. Melissa Munhoz, você concorda com o delegado? Esse planejamento não está sendo suficiente. Ocupar, patrulhar não é o suficiente nessas áreas, você que conhece muito bem. É verdade, Isabelle. O doutor Carlos Augusto fez uma observação importante sobre o patrulhamento à noite. Esses ataques têm acontecido com frequência justamente no período noturno. E hoje eu conversei com os policiais militares e eles relataram exatamente essa situação. Os tiroteios até acontecem durante o dia, mas eles se intensificam e pioram à noite. E é justamente quando acontecem essas covardias. Eu tenho uma pergunta para o doutor para fazer sobre a Secretaria de Segurança Pública. Eu queria a opinião dele como delegado, porque o secretário Beltrame tinha anunciado, ele chegou a anunciar a vinda dos militares, de 600 homens do Exército, para o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha. Isso foi na segunda-feira. 3 dias depois, ele voltou atrás e ontem, numa coletiva, o secretário já anunciou que não vai ser necessário a tropa das Forças Armadas. Eu queria saber a opinião do delegado sobre isso. Está na hora de novo, retornar o Exército para cá ou ainda não é o caso? Eu tenho para mim que toda força é bem-vinda, mas tem que ver o planejamento que está se fazendo ali. Para mim, toda força é bem-vinda. Eu acho que se puder vir o Exército, se puder vir a ajuda de inteligência, por exemplo, também da Polícia Federal, que não conhece muito bem aquela comunidade, como nós, da Polícia Civil e da Polícia Militar, mas também tem um bom serviço de inteligência, toda ajuda é sempre bem-vinda, mas faz parte do planejamento. Vale lembrar, né, Mel, que o Beltrame falou isso ontem, horas antes de mais um policial militar ser morto. Inclusive, nessa entrevista que a gente mostrou, aqui já foi feita, o SBT acompanhou, é claro, de perto. Ele disse o seguinte, que ele se sente responsável por esses homens, lamentando a morte do último, que tinha sido o Rodrigo Paz Leme. E, horas depois, a resposta em relação a esse posicionamento do Beltrame foi a morte de mais um, ataques simultâneos e tudo mais. Eu acho o seguinte, é claro que eu entendo o Beltrame de falar na história de não trazer os militares e tudo mais, porque é muito mais abrangente, é muito mais profundo do que a gente como sociedade entende. Mas pelo menos o aparato, a infraestrutura que o Exército tem. Você vai lá na Vila Militar, tem um monte de homens de segunda a sexta-feira fazendo treinamento, tem que ir pra rua, tem que fazer de alguma forma o aparato logístico, não é, delegado? É verdade. Só que quando o secretário diz que não há necessidade do Exército, é porque realmente o pessoal
com todo respeito, assim, usar uma linguagem popular, está caindo para dentro, o serviço está trabalhando. Só que o Exército seria uma soma, seria mais o pessoal, seria mais um pessoal que já é pago pelo governo federal, que iria acrescentar aquele policiamento que já é feito pela Polícia Militar. A Mel estava falando, esse policiamento à noite, eu bato um pouquinho nele, porque é muito complicado, Isabelle. Você policiar à noite é muito complicado, ainda mais naquelas vielas. Inclusive, o senhor falou da questão da Vila Kennedy. As comunidades da Vila Kennedy, Metral, também estão vivendo as primeiras 4 horas ocupadas. Devido a esse ataque na Vila Cruzeiro, todo mundo tá apreensivo e tudo mais em relação às operações com armas e criminosos. A gente vai ver agora a reportagem da Vila Kennedy ou já está pronta do Alemão? Pode falar aqui comigo, pode gritar aqui na caixa, que o ponto não está funcionando. Pode falar. Do Alemão, primeiro a gente... Isso aí que tem que fazer, minha gente aí de cima. A reportagem da Vila Kennedy, as primeiras horas ocupadas, você vai ver daqui a pouco. E ficou pronta a reportagem do Complexo do Alemão. Você vai ver tudo o que aconteceu em detalhes agora na nossa reportagem especial. Rodou. A movimentação policial na porta do Hospital Getúlio Vargas, na Penha, era grande após a notícia de que mais um colega de farda havia sido baleado em um ataque de criminosos no Complexo da Penha. Todos aguardavam ansiosos pelo estado de saúde do tenente Leidson Acácio Alves, de 27 anos, atingido com um tiro na cabeça por volta das 11 da noite desta quinta-feira. 1 hora depois de dar entrada na emergência, foi confirmado aos amigos e familiares que o policial não resistiu aos ferimentos. Eles estavam inconsoláveis. Estes foram os agentes do Corpo de Bombeiros que socorreram o policial no alto da comunidade. Agora, com a notícia da morte do PM, é o comando que faz uma reunião aqui na porta do Hospital Getúlio Vargas para decidir como vai ser a caça a esses criminosos. Viaturas de outras UPPs foram acionadas para dar reforço e a todo momento grupos de policiais começaram a subir até o local do ataque em busca dos criminosos. O tenente Acácio fazia um patrulhamento de rotina a pé no Parque Proletário quando foi surpreendido pelos traficantes. Ele era subcomandante da Vila Cruzeiro no Complexo da Penha. De acordo com um agente do Corpo de Bombeiros que preferiu não gravar entrevista, no momento em que eles subiram à comunidade para buscar o tenente baleado, ainda havia uma intensa troca de tiros no local. Ele foi retirado de lá às pressas no meio do confronto. O ataque no Parque Proletário foi um desafio explícito à Secretaria de Segurança e aconteceu horas depois que o secretário José Mariano Beltrame afirmou não admitir mais a morte de PMs. Existiria a necessidade da polícia está sangrando na maneira como está sangrando. Na semana passada, o soldado Rodrigo de Souza Paes Leme, de 33 anos, da UPP Nova Brasília, no Complexo do Alemão, foi baleado e morreu. Em fevereiro, a soldado Alda Rafael Castilho, de 26 anos, morreu em um ataque da base à UPP do Parque Proletário, também na Vila Cruzeiro. Com a morte do tenente Acácio, sobe para 11 o número de policiais mortos em comunidades pacificadas, desde a implantação das UPPs em 2008. O tiro na testa do policial militar não é aviso, não. É execução dada por aqueles que, para a campanha de autoridades, já estavam vencidos. Ledilson Acácio foi o sentenciado da vez. De um tribunal covarde, mais uma morte UPP, mais uma baixa na farda. E quem vai lamentar a vida do PM? Quem? Vamos lá, então. Os direitos humanos dizem que defender a sociedade da Bárbara faz parte do plano deles? Concordo. Tá certo. Briga pelas minorias, pelos indefesos, ok. Mas e pelo policial militar do Rio de Janeiro, que virou o alvo? Ele é gente também, ele é ser humano, ele é pai de família, ele é marido, ele é filho e ninguém se manifesta até agora. O Estado vê os seus homens serem abatidos pelos becos e fazem apenas discursos inflamados, quando na verdade estão totalmente perdidos. Em que momento de 2008 para cá, quando se deram as pacificações, a receita do bolo desandou? No momento em que se achou que a guerra estava ganha, apenas com ocupações de força, em áreas de mazelas sociais, falta de educação e saúde, e o poder paralelo, onde existir isso, vai sempre esperar a próxima vítima dobrar a esquina. Alô, Estado do Rio de Janeiro, não adianta mais discar 190 nos complexos. O leite desandou, o leite azedou. Enquanto nas manchetes o PM for estampado, ora como vilão, ora como vítima, a instituição nunca mais vai achar o seu caminho, cumprir o seu papel. Eles não são apenas fardas, eles também fazem parte de nós. Eu vou conversar agora com o delegado. Doutor, onde está o problema? 20 caras armados conseguem enfrentar.
os policiais militares. Isso em apenas um ataque, todos armados fortemente. O problema está também como que chega essa arma para eles, né? Exatamente. Chega pela Bolívia, Paraguai, Colômbia, né? São 3 países que a arma vem tanto por mar, tanto por terra. Cidades como Tabatinga, ali na Amazônia, que entra pela Colômbia. Enfim, Isabelle, eu acho que a solução é fazer um policiamento investigativo, tem que prender essas pessoas, mas nós temos que estancar essas mortes. Estancar essas mortes é colocar mais gente, é dando uma condição melhor policial, como nós havíamos dito aqui. Agora, isso me lembra muito o estudo que eu fiz sobre a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos entrou no Vietnã, anunciou para o mundo que tinha ganho a guerra, mas os vietnamitas, quando eles estavam lá, como conhecem o terreno, começaram a minar as forças americanas e a matar os americanos. É a mesma coisa o alemão. O alemão são vielas que, sinceramente, eu nunca vi na minha vida. É muito diferente. A condição topográfica do alemão é totalmente diferente das outras comunidades. E olha só, a mulher do tenente que perdeu o marido era, segundo ela escreveu na rede social, ela falou do amor por ele, era o primeiro namorado dela. Os dois moravam juntos em Nova Iguaçu. É claro, a família não se conforma, veja. Juntos há 12 anos, Jaqueline Oliveira expressa em uma rede social o amor pelo tenente Leidson Acácio Alves, de 27 anos. Ela publicou um texto onde descreve os sentimentos que teve ao olhar para o companheiro pela primeira vez e diz que encontrou ternura e amor como nunca viu igual. Ela tinha 14 e ele 15 quando se conheceram. Os dois moravam em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Leidson nasceu em Minas Gerais, mas veio cedo para o Rio. Ele estava há 3 meses na UPP do Complexo da Penha e um pouco mais de 3 anos na corporação. O corpo do PM vai ser enterrado hoje à tarde no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Leidson é o 11º policial morto em regiões pacificadas desde o início do programa em 2008, sendo o 3º no Parque Proletário. Ao sair do ML, Jaqueline e a mãe de Leidson não quiseram falar com a imprensa. Ah, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu fico pensando na família dos outros policiais. Pensa na sua família, doutor. O senhor é delegado, é tudo mais, mas em algum momento da sua carreira, a sua esposa chegou, pelo amor de Deus, nos ataques que aconteceram. Pelo amor de Deus, largue isso. Você tem 2 filhas, isso... a família sente muito. A família não tem o treinamento que vocês têm, né? É irreparável, Isabelle, é irreparável. Eu sei que a gente faz o concurso para isso, para enfrentar esses desafios, mas é irreparável. O único local que eu quase morri na minha vida foi na Vila Cruzeiro, então eu conheço aquela comunidade e isso aí a família não se recupera, né? Nós temos que tentar estancar esse tipo de coisa, nós temos que lutar contra esse tipo de coisa. Por exemplo, o doutor Felipe prendeu 9 lá, mas e na Rocinha? Na Rocinha nós prendemos 1, ou 2, ou 3, temos que prender também mais pessoas, entendeu? Então nós temos que ajudar os policiais militares. Onde entra a civil agora? No trabalho de investigação. A civil agora tem um papel talvez até importante no sentido de não morrer mais policiais militares. Inclusive, eu vou aqui, ó, o pessoal tá me mostrando aqui, depois vocês colocam a Melissa, que eu quero fazer uma pergunta para ela justamente no que o delegado falou. Não, pode colocar lá a frase, primeiro eu vou ler o que a mulher escreveu, ó, justamente isso que você falou, a gente estava falando, né, doutora, a família não tem esse preparo, a mulher dele trabalhava na área da saúde, ela disse o seguinte, ó, me lembro bem a primeira vez que eu te olhei nos olhos, eu encontrei ternura e amor como eu nunca vi igual, meu amor e muito mais do que eu podia imaginar. Se uma lágrima cair do meu olhar, não leve a mal, o meu coração está querendo te encontrar. É forte, né, gente? É forte a pessoa conseguir nesse momento, no momento de maior desespero, a gente externa toda a emoção e todo o amor e toda a dor que a gente sente, no caso ela, primeiro namorado e tudo mais. Falando nessa questão da área da Polícia Civil, o que acontece a partir de agora, tá aí as imagens da família no IML. Abre a Melissa aqui pra mim. Mel, você falou que uma nova perícia agora vai ser feita, já começou, como que é esse trabalho? Esses policiais estão com garantia lá dentro, porque é preciso até reforço para policial trabalhar, o que é inacreditável, né? Pois é, Isabelle, reforço e também cabeça erguida, porque a vida continua e eles continuam lá naquele local bastante perigoso. Até a minha saída lá da Vila Cruzeiro, por volta de 11 horas da manhã, os policiais civis ainda não tinham chegado, não tinham começado ainda o trabalho da perícia, e foi justamente, eles deixaram para de manhã, para a luz do dia, por questões de segurança. Nós fomos até bem próximo ao local onde o tenente Acácio foi baleado, na Rua 10, e a gente não conseguiu chegar exatamente no local, porque os próprios policiais da UPP
embarreiraram, disseram, olha, é perigoso, não avancem daqui, não vão para lá, porque os bandidos estão lá, então realmente é uma situação muito complicada. Sobre a dor da família, muito triste o depoimento da esposa do tenente, realmente uma dor absurda, como o delegado disse, é irreparável. Mas eu conversando com um policial militar lá na Vila Cruzeiro hoje pela manhã, ele me disse uma coisa que me comoveu bastante. Ele disse, o pior é saber que amanhã, depois do enterro, vai ter um outro policial no lugar, com outro RG, com uma outra identificação, e aí é só um número, é só uma estatística. Isso eles trabalham com essa sensação. O policial disse, ele relatou o receio dele trabalhar na UPP e o medo de sair de casa, de ir trabalhar, sabendo que pode não retornar para casa. Tá certo, Melissa continua lá, o delegado continua aqui com a gente tem que seguir, mostrar as outras informações, mas a gente vai continuar mostrando pra você. A Melissa fez uma reportagem que tá ficando pronta sobre esse dia triste. O pior que a Melissa falou, vai ter um novo policial, pior ainda, sabe o que é? Semana passada a gente tava falando de um Rodrigo, um policial militar morto. O Rodrigo já passou, já ficou na estatística do passado, agora é o Acácio. E depois? Pro Acácio ficar no passado, tem gente que vem pela frente. Isso é o pior, né? Depois de uma falha na subestação central de energia atingir o metrô do Rio nesta quinta-feira, ontem, causando atrasos e até paralisações em algumas estações, os serviços de trens também apresentou problema na volta para casa dos cariocas. Não basta estar ruim, pode piorar. Melissa Munhoz. O trem descarrilou no início da noite próximo à Central do Brasil, no ramal Saracuruna. A composição ficou parada na linha férrea e não houve registro de feridos. Mas passageiros enfrentaram atrasos e muito aborrecimento, o que também não é novidade. A minha reclamação é que ainda tem trem que está sem ar-condicionado e o calor é imenso. O trem está vindo muito atrasado já a semana toda, lotação, aí a escola também muito aberta. Já indo nessa mesma vibe, mostrando que cada vez mais está difícil sair de casa, do trabalho, ou você vai vai trabalhar na tua casa, ou você vai ter que morar no trabalho, né? As obras nas ruas do Rio de Janeiro também têm deixado diariamente o carioca com os nervos à flor da pele, né? A gente mostrou ontem a briga aqui, lembra? O trânsito tem funcionado a passos de tartaruga e motoristas e passageiros já não aguentam mais conviver com esse caos na cidade. Todo mundo virou selvageria. É isso que você vai ver na reportagem de Daniel Penafermo. Quem não se lembra do Zé Carioca, personagem da Disney que representava o Rio de Janeiro? Mas o papagaio anda meio em baixa. Agora, com a lentidão no trânsito, nos trens e no metrô, quem está se sentindo à vontade aqui no Rio é a tartaruga. Vejam só como ela está feliz. A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta e sacode duro. Tartaruga, você tem razão de estar feliz, hein? Já que entre os motoristas, a reclamação é a mesma. Horrível, todos os dias é a mesma coisa. O trânsito piorou muito. O trânsito no Rio piorou tanto após as mudanças nas ruas do centro da cidade que a prefeitura teve que aumentar em meia hora o tempo de validade do bilhete único, já que os constantes engarrafamentos faziam o passageiro perder mais de 2 horas dentro dos ônibus, extrapolando o período de utilização do benefício. Quem usa os trens também reclama da falta de qualidade e de pontualidade nas composições. Sempre atrasando, né? Todo dia. Horrível. Péssimo. Tem que melhorar as condições aí pra gente. É horário, vira enquanto enguiça. Tá difícil. Os constantes problemas nos trens, no metrô, junto com as condições do trânsito que pioraram muito na cidade, transformaram o Rio de Janeiro num lugar de imobilidade urbana. Ou seja, está cada vez mais difícil se deslocar por aqui sem perder longas horas fazendo isso. E especialistas garantem, a tendência disso tudo é piorar ainda mais. Vai ser muito mais caótico do que está agora. A estimativa é de que hoje no Rio de Janeiro tem uns 20 mil pessoas morando lá no centro e daqui 15 anos vão ter 100 mil. Vai quintuplicar. Vai ser um caos. Ainda segundo o especialista, a principal causa da falta de mobilidade urbana no Rio de Janeiro é a ausência de um planejamento de transportes para a cidade. Hoje em dia você faz esse BRT lá em Copacabana, mas quando você vê, tem 3 pontos de paradas e cada um deles tem 20 linhas de ônibus. Isso não funciona. Então tá. Enquanto as coisas ainda não pioram de vez, vamos curtir mais um pouquinho a dancinha da tartaruga.
a nova mascote da cidade. A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança com duro, não se canse agora, começou a festa, mexe a cabeça e dança com duro. Agora eu entendo por que quando eu peço pra assistir a matéria do Daniel Penafirma antes de ir pro ar, vocês falam, não, tá ficando pronta, não. O que tem a ver aquela imagem da tartaruga feliz da vida, né? Fazendo a amizade com a outra tartaruga, esse horário, né, doutor? Agora ele tá falando quase meio-dia, né? O que tem a ver com o trânsito, né? A tartaruga anda devagar porque ela quer. A gente não quer ser tartaruga não, tá, seu governo? Todo mundo tá à flor da pele, todo mundo tá brigando na rua, todo mundo tá... O que foi, Diego? Ah, é? Quanto tempo você levou hoje, Diego, pra vir pra cá? Tá todo estressadinho. Foi rápido, 2 horas. Tá todo estressado hoje o chefe. Tá todo doido lá em cima. Eu só vejo ele e o Humberto quase tendo um ataque, dando uma pirueta, dando estresse. Eles viram Daiane dos Santos, dependendo do dia do jornal, né? Lá em cima, que eu consigo chegar daqui, ó. Aí, olha só, a tartarugueta. Diz o Daniel que vai ficar com a mesma mobilidade da tartaruga quando ficar mais magro. Eu mereço, né? Não, eu mereço. Pois é, mas brincadeiras à parte, a gente não aguenta mais ficar parado sem sair do lugar, tá bom? Tem que fazer alguma coisa. Tem que ter obra, tem que ter obra. A gente tem que ter paciência, tem. Mas vocês estão brincando com uma paciência da gente, ó, que tá extrapolada, falou? O corpo do ator Paulo Goulart, que morreu de câncer aos 81 anos, está sendo velado neste momento por amigos e parentes no Teatro Municipal de São Paulo. Nós vamos até lá fazer uma ponte aérea em casos especiais como esse com a querida repórter, a minha amiga Flávia Travasso, que está acompanhando. Flavinha, linda, meu amor, tudo bem? Saudade de ser já. Você está acompanhando aí o velório, apesar de toda essa... É uma morte, a tristeza. O que a gente viu de ontem para hoje foram mensagens de amor, gratidão da esposa, uma coisa linda que ela falou, a Anissete Bruno, e principalmente de homenagens, né? Boa tarde, Flavinha. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde para todos que acompanham o SBT Rio nesse momento. Olha só, Isabelle, quanta gente veio se despedir de Paulo Goulart. A Guarda Municipal me contou agora há pouco que a fila já deu a volta aqui no Teatro Municipal, no centro de São Paulo. Eu conversei com alguns fãs e todos estão muito emocionados. Um deles, inclusive, me mostrou todo orgulhoso uma foto que ele tirou com um ator há 10 anos. O velório vai terminar daqui a pouco, à 1 da tarde, e daqui a pouquinho o corpo vai seguir para o cemitério da Consolação, que também fica na região central de São Paulo. Dá só uma olhada, a gente vê lá em cima agora na sacada do teatro, a filha de Paulo Goulart, Beth Goulart. Agora há pouco a esposa dele, Anissete Bruno, também apareceu por lá, acenou para os jornalistas, para os fãs aqui embaixo, todos com muito carinho, na verdade, eles estavam rindo e agradecendo aí esse carinho e sorrindo o tempo inteiro. É um grande nome do teatro e da TV brasileira que com certeza vai fazer uma falta danada, né, Isabelle? É, mas fez seu papel, eu costumo falar, né, Flavinha, quem faz o seu papel aqui, ó, vai forte, vai firme, porque fez bonito. Foi o caso desse ator maravilhoso, principalmente um ator que ele não só aparece, a gente conhece mais pela televisão, mas é um ator que prestigia o teatro, a família inteira. O filho é coreógrafo, a Beth é atriz, todos eles muito voltados ao teatro, assim como a Anissete Bruno. A gente está vendo atrás de você, o resultado é isso, homenagens, apesar da dor, toda essa homenagem. E Flavinha, para quem não sabe, a Flavinha é carioca, e a gente também fica aqui, a Flavinha tá toda bonita aqui, carioca. Ela já tá com um sotaque já bem paulista, né? A fila espera para ver, né? Gostei, Flavinha, gostei. Manda mais um beijo. Ou menos. Mais ou menos, né? Ô, Flavinha, outra coisa que eu queria te perguntar, muita gente ficou, por que em São Paulo e não no Rio, eles tinham dividido casas, né? Apesar deles trabalharem muito aqui no Rio de Janeiro, eles tinham uma base em São Paulo, inclusive com os filhos, né? É verdade, Isabelle. Na verdade, o ator estava internado aqui em São Paulo, né? Ele morreu ontem por volta de 1 da tarde aqui em São Paulo. E aí a família preferiu fazer o velório e o enterro aqui em São Paulo. A imagem desse ator, pelo menos pra mim, não sei pra você, Isabelle, mas fica a de um ator sorridente, né? Ele parecia ser generoso e bem-humorado o tempo inteiro.
É por isso que a gente aqui, apesar de toda a dor, também prestou esta homenagem. Muito obrigada, lindeza da minha vida. É minha amiga, não é só minha colega, não. Um beijo aí para todo, pro Xambinho, pro Sabino, pro Israel, que tá todo mundo aí com você. Um beijo para toda essa equipe. É a nossa TV mais feliz do Brasil. Inclusive, a Flavinha estava falando de toda essa homenagem a Paulo Goulart, a atriz Nicete Bruno. Eles viveram uma vida inteira juntos, né? 60 anos de casado, né? Imagina como que é. Durante o velório, muito emocionada, ela encontrou forças e falou como que foi a despedida do marido. Veja. Final dolorido, mas foi uma passagem muito em paz, com muito amor, com todos os filhos à volta dele, netos, eu de mãos dadas com ele, porque o nosso amor é eterno. Então nós vamos ter esse momento de separação, mas estaremos juntos sempre. É muito difícil para mim, nesse momento, falar alguma coisa, porque a emoção é muito grande e forte. A dor é grande, mas a certeza de que ele sempre estará conosco, essa é infinita. E a gente estava aqui falando, né, Flavinha, dor, tudo, mas a gente fica com um sorriso nos lábios, principalmente também que a filha dele pediu isso, né? A filha dele estava sorridente, fazendo a homenagem, falando da despedida que foi. Encontrei a Nicete Bruno, tem o quê? Um mês, mais ou menos, numa loja, sempre atende muito as pessoas, estava com o meu filhinho, ela pegou o meu filhinho, brincou com ele. Então, um casal que fez bonito, faz parte, a Nicete aí mostrou até o último minuto todo o amor que representa a vida dos dois, né? Vamos falar agora, voltamos a falar do ataque ao tráfico que matou, o ataque do tráfico que matou o subcomandante da UPP. A gente vai falar agora, foi ali na Vila Cruzeiro, doutor, foram 4 ataques simultâneos. 4 ataques em que a reportagem a gente vai ver agora, 4 ataques simultâneos, principalmente que esse subcomandante ele saiu 2 horas depois do primeiro ataque, justamente para conter isso. A Melissa Munhoz e também a equipe do Luiz Gonzaga, eles foram até lá para ver exatamente onde tudo aconteceu. Veja. Infelizmente a nossa realidade aí é que estão matando a gente que nem mosca. A frase é de um policial militar da UPP do Complexo da Penha, que conhecia o tenente Leidson Acácio Alves, morto na noite desta quinta-feira. Uma das melhores pessoas que eu conheci nessa PM aí. Infelizmente, depois da morte dele não vai acontecer nada. Ninguém vai apreender nenhum fuzil, ninguém vai apreender nenhum cara grande da hierarquia do tráfico. Nós conversamos com exclusividade com o PM, que por questões óbvias não mostra o rosto. Ele revela ainda o perigo do patrulhamento na área, que se diz pacificada. Tem sido cada vez mais constantes os ataques dos criminosos aí. A gente fica assim, fica à mercê, um companheiro fazendo a segurança do outro. Hoje em dia, realmente, a gente não sabe se vai voltar para casa. O policiamento foi reforçado aqui na Vila Cruzeiro. A gente acompanha os policiais da UPP em maior número, fazendo blitz aqui na principal rua, dentro da comunidade. Eles acharam esse carro suspeito que saía da favela e eles correram para poder parar esse veículo e fazer uma abordagem e vistoriar o carro. Tá tenso, sim, muito tenso. A favela recebeu 2 UPPs em agosto de 2012, a do Proletário e a da Vila Cruzeiro. 300 policiais ocupam as áreas, mas o efetivo não garantiu a tão sonhada paz na comunidade. Não vou numa esquina, eu não tenho colega, não tenho nada. Eu prefiro ver assim, isolada. Apontado como bandido e filho de traficante já falecido, Iago Walker manda recado audacioso e intimidador no Facebook. Este outro, que se intitula como Timbalzinho da Penha, na página da rede social, divulgou a foto do local onde o tenente Acácio foi morto durante o confronto. O rastro de sangue do PM foi postado 17 minutos após o tiroteio. Nós estamos no alto da Vila Cruzeiro. Aqui fica a esquina do Pecado, uma das localidades mais perigosas da favela. E foi nesse beco que, na semana passada, o soldado Vieira foi baleado durante um confronto com os traficantes. Aqui no muro, a gente vê as marcas dos tiros de fuzil e a marca de sangue do soldado, que acabou morrendo no Hospital Getúlio Vargas. A 200 metros desse local fica o beco onde aconteceu um novo confronto ontem à noite aqui na Vila Cruzeiro.
Foi no final desta rua estreita que o tenente Leidson Acácio Alves, de 27 anos, foi surpreendido por homens armados quando fazia o patrulhamento de rotina com outros policiais da UPP. Ele levou um tiro na testa e morreu 1 hora depois de dar entrada no hospital. Por questões de segurança e até por recomendações dos próprios policiais militares, a gente não pode passar deste local em diante. A exposição vulnerável das UPPs também é detalhada pelo policial militar. Mais medo do governo do que realmente dos traficantes. Tudo que a gente queria era poder trabalhar realmente de uma forma decente, executar a forma de trabalho correta, mas infelizmente eles querem deixar essa maquiagem aí. E é uma bomba que tá para explodir, é um barril de pólvora. Forte, hein, doutor? Se já não explodiu. O que ele quer dizer com maquiagem? O que ele diz que, de repente, tinha que se fazer alguma coisa que não está sendo feita para que o governo possa vender uma imagem, alguma coisa assim. Eu acho que o Complexo do Alemão está melhor do que estava antes. Naquele beco ali que ela foi, eu conheço muito bem, no dia da invasão, tinha uma casa de indolação ali. Ou seja, hoje nós estamos melhores do que antes, mas precisa melhorar muito, principalmente a condição do policial, que, sinceramente, Isabelle, esse patrulhamento noturno, ou o policial entra lá antes de anoitecer e permanece com bases destacadas, essa é a minha opinião, ou o policial não fica andando em bequinho de noite. Isso facilita uma abordagem de traficantes, que ficam nas vielas, ficam nos telhados. As pessoas, nós não temos uma visão noturna perfeita para fazer esse tipo de patrulhamento noturno. Mas o policial, lógico, tem que patrulhar, tem que fazer, mas isso tem que ser temperado. Eu quero dizer que tem que ser temperado. Diante do momento tenso, no Complexo do Alemão e também ali na Complexo da Penha, Vila Cruzeiro, era hora de pacificar agora a Vila Kennedy? Não vai faltar homem, não? Não era não. Era hora sim, sabe? Porque o fato de não estar indo muito bem no Alemão não significa que não pode ir bem na Vila Kennedy, que foi muito bem. Nós temos que, assim, o Alemão, a Cruzeiro e a Rocinha passam por problemas sérios de reestruturação, replanejamento. Mas há outras unidades que funcionam muito bem, Dona Marta, etc. Então, tá ruim aqui, mas lá pode ficar bom. Eu vou até pedir desculpa, eu quero agora a opinião da população. A Mel entrou, falou, o doutor tá falando, eu falo aqui. Eu peço desculpas na reportagem, a gente apareceu ali alguns palavrões, mas é que a gente resolveu jogar logo a reportagem no ar para mostrar para vocês e não ia dar tempo de colocar hoje. Eu peço desculpas pelos palavrões, eu espero que você não tenha percebido, a gente fica com o olhar aqui, percebeu logo. E agora eu quero a tua opinião, vamos jogar no Face aí, ó, o pessoal participando com a gente. O que o pessoal tá achando? Eu sou meio cegueta, vou levantar, peraí, deixa que eu levantar aqui que eu não consigo, mas nem consigo ler nem a Paula sentada na salinha. Sandrine Duarte, isso é um absurdo. Policiais estão sendo marcados por bandidos criminosos. De perto, gente, tá cortada a imagem aí. Se alguém puder ver isso. Alô, Joaquim, a gente quer voltar o nosso Face redondinho na tela aí, ó. Isso, show de bola. Aqui perto de casa tá um caos. Não aguento mais ter bandidos no meu quintal e tiro constantemente. Muito crime horrível, não deu para entender. A Vitória Oliveira, isso é um absurdo. Os policiais estão ali para dar paz para a comunidade e esses traficantes deixam a comunidade pior ainda. Felícia Rodrigues, um absurdo. A pessoa usa a palavra absurdo, que é um absurdo mesmo, né? Todo mundo tá falando absurdo ali, ó. A vida hoje em dia não vale nada. Onde vamos parar, meu Deus? Uma vergonha ainda. Vão fazer Copa do Mundo. A Tatiane Silva, todo mundo participando, a Brenda perguntando que país é esse, Brenda? Esse é o país que a gente vive. Esse é um país que a gente tem que lutar. Esse é um país que a gente não tem que abandonar. Quando alguém fala assim, estamos em 2014, tá? Quando alguém vira e fala assim, eu nem gosto de política, nem quero saber. O quê? Chega a me dar um arrepio na alma. A gente não vamos confundir a política com políticos bandidos. A política a gente tem que estar. A política a gente tem que se informar. A política a gente tem que ficar atento para fazer a votação correta e aí não botar aqueles que a gente detesta depois lá no lugar da política. A política não tem nada a ver, não tem que pagar o pato de quem é bandido e usa terno e gravata e se passa por político respeitado e tudo mais devido a um posto. Um posto não muda o caráter de ninguém. E vamos agora com informações de urgências policiais da Delegacia da Praça da República. Localizaram um imóvel onde imigrantes eram submetidos a trabalho escravo. É essa a imagem que a gente tem aí na tela?
As informações com Karine Cerqueira. Quem são essas pessoas, Karine? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde. Os policiais chegaram nessa casa no centro do Rio e lá foram encontrados 10 equatorianos e 4 crianças em situação ilegal. As crianças, Isabelle, tinham entre 5 e 6 anos e outras eram ainda de colo. Muito provavelmente elas nem frequentem a escola. Lá dentro, o cheiro, aí a gente vê, era uma situação de total falta de higiene, total falta de estrutura. Jesus amado, olha, aí tinha criança aí, peraí, só me desculpa, Karine, mas aí viviam crianças? Viviam crianças, 4 crianças entre 5 e 6 anos, sem nenhuma estrutura, sem condição de higiene, sem luz, lá muitos cômodos não tinham luz. E o que eles foram faziam? Encontrados também... Um absurdo, Isabelle, em situação ilegal, né? Provavelmente os pais vieram pra cá, as de colo devem ter nascido aqui já nessa situação, né? Muito triste isso, são equatorianos. A Polícia Federal está indo para lá nesse momento, onde estão todos com os policiais civis, para ver essa situação, como é que vai ficar, né? A situação dessas crianças, se eles vão ser mandados de novo para o Equador. E a hipótese é que eles sejam vítimas de trabalho escravo, Isabelle. E as crianças também estejam aí nesse bonde, né? Nessa coisa triste dessa situação que eles viviam sem nenhuma estrutura de higiene e falta de limpeza e estrutura. E essa história começou, Isabelle, porque em frente à Secretaria de Segurança, no centro do Rio, tinha uma barraquinha onde eram vendidas roupas de marcas importadas, né? E aí eles foram verificar e investigar quem são essas pessoas. E chegaram nesse, então, equatorianos que viviam nessa situação com 4 crianças, Isabelle. Ai, meu pai do céu, é subhumano isso. Doutora, a gente via isso muito em São Paulo. A gente via em reportagens no SBT Brasil, bolivianos que passavam por isso. O senhor já tinha se deparado com isso aqui no Rio de Janeiro? Eu juro pro senhor, todos esses anos de reportagem, eu nunca vi uma situação como essa por aqui, não. Bolivianos e peruanos normalmente são recrutados para fazer esse tipo de trabalho que envolve a pirataria de produtos, camisas, CDs piratas, etc. Normalmente são peruanos e equatorianos, bolivianos, etc. Mas são recrutados por brasileiros? São pessoas que o amigo vem para cá, começam lá, aqui por pior que seja, é melhor do que lá, aí vem para cá e um vai falando para o outro, aí eles vão vindo para cá. Os próprios envolvidos é que trazem seus comparsas para cá, seus colegas para cá, que na verdade só querem sobreviver. Eita, nós, na verdade, só querem sobreviver e brabo, hein? Trash. Ainda mais quando tem aquela criança ali, de colo ainda, meu pai do céu, bichinho botando a mão no rosto para não ser reconhecido. Chega a dar até um calafrio, né não? O que é? Fiquei até perdida. Agora vai com essas imagens que a gente tem agora. Agora nós vamos falar dos garis de Niterói que entraram em greve. Os garis daqui fizeram bonito e estão fazendo escola. Eles fizeram manifestação hoje, está aí as imagens para vocês. A greve vale por 72 horas por enquanto. Mais cedo, o grupo encaminhou a direção da prefeitura, se encaminhou ali, ó, o trânsito foi parado. Eles foram protestar em frente à prefeitura. O que eles querem? Eles querem reajuste salarial de 30%. Além de um ticket de refeição de R$20. Segundo o sindicato da categoria, há uma reunião marcada para daqui a pouco na sede da prefeitura para negociar essas reivindicações. O sindicato informou ainda para a gente que cerca de 300 garis aderiram a essa paralisação de um efetivo de 2.000 funcionários da limpeza. Não importa se é o grupo dos 300, se são 10, o importante é que eles sejam ouvidos e não aconteça o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que enquanto não houve conversa, não houve mesa sentada, não houve diplomacia e capacidade de dialogar, a gente viu no que aconteceu, né não? E você tá sabendo da polêmica? Celebridades também andam de ônibus, sabia disso? Não sabia não? Pois é, ó, pega um busão aí do lado, você vai olhar, às vezes tem um famoso do lado. Foi o que aconteceu com a Lucélia Santos. Tiraram uma foto dela, ela foi flagrada dentro de um coletivo e tá dando o que falar. A atriz ficou indignada com tanta repercussão de um fato que, afinal, ela tem razão, seria, se fosse num país normal, seria normal qualquer celebridade, qualquer pessoa andar de ônibus se a gente tivesse um transporte de qualidade, não é não? Veja na reportagem. Ricos, famosos, bonitos, eles também usam transporte coletivo. Na última quarta-feira, Lucélia Santos entrou para o hall dessas celebridades. A atriz, famosa pela personagem Escravizaura, foi fotografada em pé dentro de um ônibus lotado na linha 524, Botafogo-Barra. A imagem repercutiu nas redes sociais, mas a atriz se revoltou e também mandou seu recado. O Brasil deveria sair da burrice de consumo idiota, escreveu ela. Em qualquer país civilizado e educado, é o contrário. As pessoas dão prioridade ao transporte coletivo.
A Lucélia tem razão. Encontrar estrelas no transporte público é mais comum no exterior. Para Bradley Cooper, Hugh Jackman e até a diva Beyoncé, é bem mais fácil deixar os carrões em casa, já que a eficiência do sistema público é bem maior na Europa e nos Estados Unidos que no Brasil. Só em Nova York, o terceiro maior do mundo, o metrô tem 468 estações. O Rio oferece apenas 35. Como diz a própria Lucélia Santos, os ônibus, de um modo geral, são precários e ordinários, o que mostra total desrespeito à população. Apoiadíssima, Lucélia Santos. Sabe quando que a gente vai falar que deixou de ser um país pobre? O dia que a gente não se gabar de ter um carrão na garagem. O dia que a gente se gabar de poder pegar um metrô na porta de casa, de trabalhar de ônibus. Isso é país rico, onde o transporte público, é para todos e todo mundo deve usar. Para da gente ficar com essa cultura idiota. A gente tem que ter carro porque não tem um transporte bom. Mas, se eu queria andar de metrô, ou se eu queria vir da minha casa que é o metrô, mas eu vinha mesmo. Aliás, a gente vinha batendo papo pelo caminho. O que você acha? Vou fazer o seguinte, vou beber uma aguinha e volto daqui a pouquinho. Não saia daí. A gente vive por aí sem perceber os perigos que nos cercam. E se viver é uma festa, viva intensamente, nos trazer. E mesmo sem saber, temos o amparo de quem tanto nos quer bem. Mas quem não tem amparo dá um trabalho. Viu só? Evite trabalho para quem te quer bem. Faça um amparo. O seguro da Caixa com assistência funeral completa. Com 30 você ampara a sua família e concorre todo mês a sorteios de até R$60 mil. A gente nunca sabe. Atenção, confeccionista, não perca essa oportunidade. Molon 99, eu disse 15,99. E mais, temos produtos para a Copa do Mundo. Aproveite. E Quinha Malhas, um bom negócio começa aqui. A Estácio está trazendo mais uma novidade para você. Os cursos técnicos totalmente gratuitos do Pronatec. Escolha a unidade e aprenda nos melhores laboratórios da Estácio. E mais, ajuda para o transporte e material didático impresso sem custo. Estácio, inscreva-se já. A UPA 24 Horas é uma unidade de urgência, criada pelo governo do estado, feita para você que antes só contava com a emergência do hospital. Hoje, quem precisa de atendimento pode contar com a UPA dia e noite. E os casos mais graves são atendidos primeiro. É por isso que ainda existe espera, mas agora existe respeito. O Rio já tem 55 UPAs. É ou não é uma grande diferença? E só grande promoção de guarda-roupas. Na Ricardo Eletro, guarda-roupas 3 portas de correr 379. Guarda-roupas 10 portas 299. Tudo em 10 sem juros. Grande promoção da loja toda. É sábado e só Ricardo Eletro. Dolly Guaraná, Dolly, o melhor. Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. Dolly, Dolly Guaraná, Dolly. Qualidade aprovada. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Dolly, 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 Dolly. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever so hard to bear. You give me fever. Catch the fever. Jequiti apresenta Hit, a nova fragrância da Beyoncé. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. Tchau. Fernandinha Souza. Oi. Meu sonho era te conhecer. Jura? Mas você deve ter outros sonhos também, né? Um carrão pra te levar pra passear comigo. Então faz um super escape. Tem casa, carro, moto, viagem, R$20 mil por semana e mais 1 milhão todo mês. Nossa. Bom, né? Então, não vai querer tirar uma foto comigo, não? Fê, não vai rolar. Preciso comprar meu super escape, né? Que isso, hein, super escape? Tá fazendo mais sucesso do que eu? Super escape é da Caixa. Estamos de volta, estamos juntos, já vamos direto com uma notícia urgente. Polícia desmantela a quadrilha que traficava armas e drogas no Paraná e também no Rio de Janeiro. Daniel Penafirme, como que era essa história?
Isabelle, eles faziam a chamada conexão Paraguai. A droga vinha do Paraguai até Foz do Iguaçu, de Foz do Iguaçu seguia até Curitiba e depois vinha para o Rio de Janeiro em caminhões, ônibus e carros de passeio. Abastecia a comunidade do Parque União, também o Tuiuti e a comunidade da Mangueira. Portanto, a polícia realizou essa operação. Lá no Paraná e aqui no Rio foram presas 18 pessoas, sendo 7 aqui no Rio de Janeiro. Foram apreendidas armas e drogas. Todo esse material está sendo levado neste momento para a cidade da polícia. O detalhe é que o chefe desse bando era um traficante que está preso em Bangu. Como que é? A última informação que você falou? Era um traficante. Quem chefiava o bando era um traficante que está preso em Bangu e mesmo assim continuava comandando uma conexão internacional de tráfico de drogas. Aí a dose. Preso em Bangu. Valeu, Daniel Penafirme, pelas informações, tá vendo? Atrás das grades, não basta prender, tem que ficar preocupado também quando tá atrás das grades. Hoje é sexta-feira, eu quero agradecer, não vou mandar beijo pra ninguém, me desculpem, mas eu quero agradecer essa minha equipe maravilhosa, todo mundo já sabe, meu contrato foi renovado, eu tô aqui com vocês pelo resto da vida e eu tô feliz por isso, mas principalmente é o resultado do trabalho de toda essa equipe maravilhosa que faz o jornalismo que eu gosto de fazer e que você confia. Um beijo no coração de todo mundo, é final de semana, abraça a sua família, dá um beijo no seu filho e segunda-feira a gente se vê, tá? Tchau! SBT Rio. Oferecimento. Aniversário Presunic. Nossas ofertas invadiram a cidade. Anhanguera. Você faz. A transformação acontece. Inscreva-se já. Um rico empresário.